Meus queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade. É uma satisfação estar aqui. Estava conversando com a minha esposa e minha sogra, a gente vindo para cá já fazem um bom tempo que a gente não vem aqui, né? E eu estava conversando com a pastora também, né? Que às vezes quando eu estava trabalhando por aqui, e Deus sempre preparava uma situação fora do culto para estar vindo aqui, né? E eu passava aqui, às vezes a gente acha que é mero acaso, e aí Deus preparava, a gente vinha aqui, tomava um café com os irmãos e Deus fazia coisas que a gente não esperava, né? Porque Deus é Deus de resposta, Ele é Deus de surpresa, e não é um Deus que chega atrasado, Deus ele chega sempre no momento oportuno. E o meu coração me alegrou quando a pastora disse que estava tendo esse projeto aqui, né? E como o irmão falou com propriedade, às vezes a gente acha que o processo não vai chegar na gente, né? E quando a gente está na bonança, todo mundo quer participar. Você vê que a ceia, todo mundo quer estar junto. Mas estar ali no processo, até você receber os frutos, ninguém quer, são poucos. E nessa hora você vê de fato quem é e quem não é. Os irmãos podem se sentar, porque senão daqui a pouco a gente acaba se estendendo um pouco. E assim, vindo para cá, o Senhor colocou eu tinha já feito uma meditação por esses dias, uma palavra em João também, né? E quando falou-se sobre o tema, eu entendi, né, o que Deus está falando aqui neste lugar. E eu quero que os irmãos que possam abram em João capítulo 6, né? Que vai falar sobre a história de Lázaro, né? Uma história muito conhecida, a qual a maioria de nós já conhece, eu acredito. E Deus ele tem uma resposta para nós, né? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. João 11, o Evangelho de João, capítulo 11. Eu não vou ser cansativo, está bem resumido aqui, mas eu creio que o Senhor ele vai falar conosco de uma maneira especial nesta noite. Amém? João capítulo 11, amém? Eu não vou ler todos os capítulos, só alguns versículos, desde o primeiro. Ok? Amém? Todos conseguem me ouvir? Amém? Glórias a Deus. Então, capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim: E estava enfermo certo Lázaro de Betânia, lá na aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E esta Maria, cujo irmão agora que está doente, era aquela mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizendo a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Amém, obrigado. Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta e a irmã dela, que também era irmã de Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. E depois disso, disse aos seus discípulos: Voltemos à Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Lá no versículo 17 agora. Quando Jesus chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava distante a 15 estádios de Jerusalém. Porém, muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-la acerca da morte de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha saindo ao encontro, aí Maria, porém, ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Até aqui. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós conhecemos bem o texto e sabemos que o relacionamento entre Lázaro e Jesus era bem diferente do que havia naquela localidade. Porque a Bíblia vai dizer que o sentimento, a parte humana de Jesus para com ele, diz que Jesus chora. Em momento algum, essa natureza humana de Jesus fica tão evidente. Porque nós sabemos que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, era Deus, mas tinha a sua personalidade humana. Mas o que mais chama a nossa atenção quando se fala de Jesus é a sua personalidade espiritual. Mas nesse contexto a gente consegue entender que existia um algo a mais. Quando você chama, igual o irmão abriu as portas para estarmos aqui, dentro deste lugar, você vê que há um algo além do espiritual. Há um relacionamento, há uma intimidade, há uma confiança. Porque nenhum de nós deixa entrar dentro da nossa casa alguém a qual a gente não confia, a qual a gente não tem intimidade, a qual a gente não conhece. Ainda que algumas pessoas venham querer entrar dentro da nossa intimidade, nós fazemos essa divisão.
E Jesus vai deixar claro a tua natureza. E aí você vai dizer, Boras, mas se Jesus tinha tão natureza grande, por que essa luta chegou até Lázaro? Por que Lázaro morre? E existia um certo entendimento naquela época que a ressurreição poderia acontecer em até 3 dias. Não é à toa que Jesus só vai ressuscitar após o 3º dia. E aí o texto deixa claro que ao 4º dia, Jesus chega lá para quebrar protocolos, porque as pessoas ainda acreditavam que poderia acontecer um milagre até o 3º dia. Mas aí Jesus falou, não, peraí, vocês acreditam que até o 3º dia pode ter um milagre? Então eu vou chegar no 4º. E talvez pessoas aqui estão achando assim, da Kalashui Kendabastia, acabou, não tem mais o que fazer, acabou o tempo, já passou o 3º dia. O que Jesus podia fazer já acabou, agora não tem mais o que fazer. Mas eu acho tão interessante que Marta e Maria, que outrora estavam ali, uma fazendo seus afazeres, a outra enxugando os pés do mestre, agora estão participando do luto. Alguns estão falando para mim, literalmente falando, vocês são loucos. Mas por quê? Vocês vão incomodar o mestre? É como com a Talita Cumi. Mas o que está acontecendo? Não atrapalhe o mestre. Talvez tem pessoas aqui que estão clamando ao Senhor, está orando, está fazendo um propósito, e tem pessoas que estão falando assim, você está perdendo o seu tempo. Tem pessoas que estão falando, estão questionando o teu sacrifício, está fazendo sacrifício de todo irmão e irmã. Deixa falar, deixa apontar o dedo, porque o que você está fazendo, quem está recebendo é o Senhor. Você não está fazendo para o homem, você não está fazendo para o da esquerda e nem para o da direita. Quem vai honrar o sacrifício é o Senhor, é para toda a honra e toda a glória é dele. Se nós esperarmos algum galardão do homem, nós vamos ser decepcionados, nós vamos fazer sacrifício de todos. E eu fiz um pequeno estudo, bem resumidamente, sobre essa palavra. E diz assim, em 3 partes eu dividi essa história, basicamente. Desenvolvimento, vamos lá. O sofrimento e a espera. Marta e Maria enviam um recado a Jesus dizendo que ele estava doente, mas ele demora a chegar. E muitas das vezes nós sentimos que Deus demora a responder às nossas orações, mas ele sempre age no tempo certo. Jesus não estava indiferente aos sentimentos delas, mas ele queria revelar algo. Existe processo que a gente está passando, que a gente poderia falar assim, não, Senhor, por que você não tira esse negócio da minha vida? Por que essa situação não acaba agora? Mas é esse processo que nos traz amadurecimento. É esse processo que nos abre a visão. É esse processo que faz a gente andar mais longe. Porque quando você tem tudo na sua zona de conforto, você não passa aqueles limites. E o Senhor quer que a gente rompa limites, que a gente vá mais longe. E se a situação não chegar na minha e na tua vida, você não vai sair dessa zona de conforto. Quem quer que você fique na zona de conforto é o adversário. Porque uma criança, quando nós somos pais, muitos aqui são pais, a gente faz uma certa limitação. Até aqui tem segurança. Passou daqui é perigoso. Passou daqui ela pode cair. Passou daqui eu não consigo enxergar. Só que quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, o Senhor vai permitindo que nós vamos mais longe. E como é o tratar de Deus? Essas situações, as lutas, as adversidades fazem que a gente vá mais longe, que a gente quebre o protocolo. Só que não é Jesus que vai pegar na nossa mão e vai arrastar você, vem até aqui agora, você já está preparado. Vem até aqui agora que você está preparado. Não. São as situações, é a forma que o Senhor trabalha na minha e na tua vida. E aí outra parte, a declaração de Jesus. Porque quando Jesus finalmente chega, Marta expressa sua dor dizendo, Senhor, se estivesses aqui o meu filho não teria morrido. E Jesus responde com uma das declarações mais profundas, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele revela que a vida eterna não depende das circunstâncias, mas da fé nele. Então o Senhor Jesus ele não depende das circunstâncias. Porque outrora eu vou passar uma situação, a irmã vai passar uma outra, a outra vai passar outra, e talvez você fale assim, se eu tivesse passado a situação que o irmão está passando, eu não aguentaria. Aí eu vou olhar para outra irmã e falar, não, mas se fosse essa luta eu não iria conseguir. Mas a irmã está passando essa luta, mas é muita fé. De fato é isso. Não é a luta a qual eu e você está inserido, mas é a nossa fé. Esses dias eu estava em casa e eu questionei com um amigo nosso. Ele falou assim, mas tem enfermidades, tem doenças que Jesus não vai curar. Vai ter que, porque o médico disse em determinadas circunstâncias, falou, vai ter que tomar esse medicamento pro resto da vida. Eu falei, está repreendido. Porque se eu acreditar nisso, eu não posso mais pregar Jesus. Se eu acreditar nisso, eu não posso falar que Jesus cura, Jesus salva, que Jesus liberta. Porque se eu falar que em determinadas circunstâncias Jesus não é capaz de fazer o milagre, eu estou sendo
colocando limitação a Jesus. Se eu falar que Jesus não cura a AIDS, que Jesus não cura a tuberculose, eu estou servindo a qual Deus? Eu estou servindo a Jesus ou eu estou servindo a Baal? Não tem como servir a dois deuses. Se você tem uma fé, ela tem que ser inabalável. Se você crê que Jesus cura, salva e liberta, você tem que crer nisso. Porque se eu não crer nisso, eu não posso pegar essa Bíblia e pregar. Eu não posso ministrar algo a qual eu não creio. Porque essas pessoas que vivenciaram os milagres junto com Jesus, elas iam face a face. Nós não vemos Jesus face a face hoje, vemos-o pela fé. Mas essa circunstância a qual nós somos testemunhos, aumenta a nossa fé. Então, se eu não crer que Jesus ele é capaz de mudar qualquer circunstância, eu não posso pregar. É muito forte isso. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e se conformaram. Ah, Jesus pode ir até aqui, ou pode só ir até aqui. Aí olha para o irmão que de repente chegou hoje dentro da igreja e está sendo manifesto várias glórias, vários milagres, vários prodígios. E vai falar assim, por que Jesus só atende a oração dele? Por que não ouve a oração dela? Porque você não está crendo. O combustível do milagre é a fé. Se você não crê, você não vai ver. A Bíblia diz, se creres, verás. Se creres, verás. É uma condição que eu e você tem que colocar. E ainda já pulando para não ser muito extensivo, o milagre da ressurreição. Aí Jesus se comove, né, com o sofrimento das irmãs e chora, a qual eu havia dito, e mostrando a sua humanidade e compaixão. Logo em seguida ele ordena que removam a pedra do túmulo e chama Lázaro para fora. E esse milagre demonstra que Jesus tem poder sobre a morte, que nele há esperança para todos. Glória a Deus. Você acha que, olha o que é interessante nisso? Porque Jesus, na sua personalidade humana, ele tem poder para curar, salvar, ele já tinha feito vários milagres, mas ele chega e diz, removam a pedra. Você consegue entender que Jesus poderia tirar a pedra? Jesus poderia ter falado uma palavra? Jesus poderia simplesmente ter feito um ato, não sei, fizesse um ato com a mão e tirar da pedra? Mas não, tem coisas que o Senhor Jesus vai querer que eu e você faça. Quem tira a pedra sou eu e você. Não é Jesus quem tira a pedra. O obstáculo que está impedindo do milagre na minha e na tua vida acontecer, muitas das vezes, é eu quem vou tirar. É a igreja quem vai tirar. E às vezes a gente coloca na responsabilidade do Senhor. Coloca a responsabilidade de Jesus. Mas por que você não tira essa pedra? Porque foi você que colocou a pedra. Fui eu que coloquei a pedra. Sou eu que me conformei com a pedra e estar naquele lugar. Então eu tenho que ir lá e tirar a pedra. E às vezes a gente está há tanto tempo com aquela pedra impedindo o milagre acontecer. E aí a gente fala, não, mas é o tempo do Senhor. Ah, mas é um dia o Senhor vai curar. Um dia Deus vai libertar. Um dia Deus vai chegar a Candarabaxê, Candarabacé. Um dia o Senhor vai chegar naquela causa. Mas o dia pode ser hoje. O dia que o Senhor quer é hoje. Então tira a pedra hoje. Não espera chegar o dia de amanhã. Porque o que eu tenho que fazer, o Senhor Jesus não vai fazer. O que a igreja vai fazer é a igreja que tem que fazer. Não podemos incumbir uma responsabilidade a quem não é. Então tira a pedra nesta noite. Tira o impedimento nesta noite. O que você não consegue, pede ao Senhor Espírito Santo. Pede a Jesus, que Ele vai dar força para você fazer essa necessidade. E a história de Lázaro nos ensina algumas coisas. Que mesmo quando Deus parece demorar, Ele tem um propósito maior. Também aprendemos que Jesus se importa com a nossa dor. E Ele caminha conosco nos momentos difíceis. Também podemos aprender que a fé em Cristo nos dá esperança além da morte. E quando se fala dessa morte, não é só a morte física. São projetos, são profecias, planos de Deus, a qual Ele falou que iria acontecer na minha e na tua vida. E você talvez achou que não tem mais condições. Porque você quer ver uma coisa? Eu creio que todo mundo aqui já recebeu uma revelação ou profecia da parte de Deus. E talvez uma circunstância tal, seja de enfermidade, seja financeira, qualquer que seja. Você olhou o cenário e falou, agora não tem mais jeito. E isso não tem a ver com a saúde, não tem a ver com a sua carne. É um projeto de Deus. E talvez você olhou, não tem mais jeito. Mas a circunstância vem para renovar as forças. Vem para renovar o projeto de Deus. A profecia, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando Ele fala algo na minha e na tua vida, se você crê, vai acontecer. Agora é lógico que existem as profecias condicionais, a qual eu preciso estar na posição para receber. Agora não adianta você falar, olha, eu vou ser um profeta, vou ser um pastor,
um homem de Deus. Mas o caminho de ser um homem de Deus é para cá, mas eu estou indo para o lado de cá. Ah, você vai alcançar as nações, mas você está indo para o lado inverso. Então nós precisamos estar de acordo com a promessa, de acordo com a revelação, senão não tem como acontecer. Também diz ainda, nós devemos remover as pedras que nos impedem de experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Reiterando o que já foi dito, nós precisamos tirar os impedimentos e as barreiras. E já partindo para o final, lá em João 11, que é o capítulo base, qual nós estamos falando, nos lembra que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele não apenas ressuscitou Lázaro, mas nos oferece vida eterna, condicionalmente se confiarmos nele. Como eu acabei de dizer, se confiarmos nele, nós podemos ter certeza que, mesmo diante das dificuldades, ele tem o poder de transformar a nossa dor em vitória. Também, que possamos viver com fé, sabendo que Jesus sempre tem a última palavra. Não é o homem, não é o meu pai, não é minha mãe, não é o pastor, não é a pastora, não é o missionário, não é o evangelista. Não, a última palavra vem do Senhor. A palavra vem dele. Se ele falou, está decretado. Aleluia. Eu não sei qual é o projeto ou a necessidade de cada um aqui. E também não importa eu saber qual é a necessidade de cada um. Porque quem vai mudar o quadro é o Senhor. Quem tem o poder para mudar o quadro é o Senhor. O que importa é saber que o Senhor ele chegou hoje no horário marcado, no dia marcado, para mudar a minha e a tua história. Mas tire a pedra. Confia nele. Não olha para as adversidades, não olha para os questionamentos, para as pedradas, porque Jesus ele chegou no momento certo e quando a pedra tirou, o milagre aconteceu. E eu creio que hoje o Senhor está falando com pessoas e o Espírito Santo está incomodando. Tira a pedra, tira o obstáculo, tira a barreira. O milagre está na tua porta, basta só você tirar e o milagre vai chegar na minha e na tua vida. Marca o dia e marca a hora de hoje, porque o Senhor está fazendo algo muito forte nesse lugar. O Senhor está respondendo projetos aqui, promessas que foram feitas há dias. E pessoas falaram, não tem mais jeito. Querem dizer, se você crer, você vai ver o milagre da parte de Deus. Porque Deus é fiel, Ele não é homem para que nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falar e não vai cumprir, então Deus ele está entrando com promessa hoje para resolver. Para resolver. Eu creio nisso. Amém? E quem crê, bate uma para Jesus. Quem é de toda a honra. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Quer ficar com essa palavra, né?